Olá, amigos. Boa tarde mais uma vez. Estamos retomando aqui nossa atividade, agora com uma atividade bem especial, com presença de pessoas da casa, especialmente aqui a participação do professor e supervisor Márcio Garri, mas também participação de diversos colegas numa experiência nova que vem sendo bem-sucedida, que é abrir um espaço à participação dos alunos nos simpósios para que pratiquem o seu conhecimento. Então, nós vamos ter agora uma supervisão clínica, tendo por base de análise clínica o mito de Narciso. Narciso no divã, o outro lado do espelho. Nós vamos partir de uma breve abordagem do mito clássico e chegar a uma abordagem mais contemporânea, e que vai ser o objeto da análise clínica. A coordenação e supervisão é do Márcio Garri, psicanalista, mestre em psicanálise, saúde e sociedade, e doutorando em psicologia clínica pela PUC-Rio. Bacharel em filosofia pela Unisul, é professor e supervisor do Cefas e membro da Sociedade Psicanalítica Iracy Doyle. Como comentadores, a quem agradecemos aí a disposição de enfrentar esse desafio, temos os alunos do Cefas, Ana Paula Diogo Garrido, Rodair Batista Silva, Jorge Luiz de Oliveira, Márcia Uehara e Raíssa Kochiyama. Desejo a todos que tenham uma boa experiência. Então, agora com a palavra o professor Márcio. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado, Wagner, por todo o suporte. Obrigado a todos os alunos que estão aqui, que aceitaram essa empreitada, essa aventura, que vai ser bem legal, né? Vai ser uma experiência bacana. Quero agradecer também ao Cefas por mais um convite, de mais um evento, né? Que venham muitos outros também. E também agradecer a presença de todos que estão aqui nos ouvindo e para fazer uma troca já em cima daquilo que a gente está propondo no encontro de hoje. O que a gente propôs, né? Qual é a ideia? O evento fala de Narciso, né? E Narciso lembra Narcisismo, que é um texto do Freud de 1914, que Freud pega esse termo, não especificamente do mito, mas é óbvio que há uma influência também, mas pega de Nack, né, que era um sexólogo da época. Só que ele tira o viés mais patológico que os sexólogos, né, tinham o tratamento desse termo na época e coloca o inconsciente para trabalhar dentro desse conceito. A ideia é colocar Narciso no divã, né? Como é que nós colocaríamos Narciso no divã? Então, a gente vai fazer de duas formas, né? A Márcia, ela abre a nossa roda de conversa, nosso grupo de supervisão, vamos chamar assim, a partir de agora, onde ela vai ler o mito de Narciso, tendo como base, né, tudo que vem sendo trabalhado no evento, como também uma entrada para isso que a gente vai trabalhar no contemporâneo. E nós criamos um caso, né, a Márcia especificamente, criou uma adaptação de pegar um paciente, que a gente denominou de Bruno, e ela vai contar o caso de Bruno como se ela fosse a psicanalista de Bruno. Bruno, esse paciente, com uma série de sintomas que se apresentam dentro do que a gente poderia falar e do que é esse narciso no divã, né? Alguém ali que apresenta algo de uma patologia narcísica. E a psicanálise ela é muito rica, né? E parafraseando Renato Mezan, no livro O Tronco e os Ramos, ele vai dizer que Freud é um tronco e que a gente deve analisar todos os pós-freudianos como ramos desse tronco. O que significa que a psicanálise é muito maior que Freud e muito maior que todo mundo junto, né? O todo acaba sendo maior, né, do que tudo isso. E cada aluno aqui, né, que a partir de agora eu vou chamar de supervisor, então cada supervisor aqui vai trazer uma forma diferente de analisar esse caso. A gente vai ter Freud, a gente vai ter Lacan, a gente vai ter Winnicott, né? E eu pretendo, no final, explicar o que é uma supervisão de casos difíceis, e pontuar algumas questões que vamos levantar ao longo
dessas supervisões, e aí a gente abre para vocês conversarem conosco, contribuir, perguntar, tá bom? Então, sessão de supervisão aberta. Márcia, traga seu mito e seu caso. Ok. Primeiramente, quero agradecer ao Cefas, agradecer também ao Wagner pelo convite, professor, pelas orientações prévias, os colegas também que se prepararam aí conosco, pessoal que está nos assistindo também. Primeiro, vamos ao mito. Eu fiz um resumo do mito de Narciso pela ótica de Ovídio. Narciso era filho do deus Céfiso e da ninfa Liríope, e era um jovem de extrema beleza. Porém, a despeito da cobiça que despertava nas ninfas e donzelas, Narciso preferia viver só, pois não havia encontrado ninguém que julgasse merecedora de seu amor. Havia uma bela ninfa, Eco, amante dos bosques e dos montes, mas que tinha um grande defeito: falava demais. E tinha o costume de dar sempre a última palavra em qualquer conversa. Um dia, Hera, desconfiada de que o marido Zeus estava se divertindo com as ninfas, saiu em sua procura. Eco usou sua conversa para entreter a deusa, enquanto suas amigas ninfas se escondiam. Hera, percebendo a artimanha de Eco, condenou-a a não mais poder falar uma só palavra por sua iniciativa, a não ser responder quando interpelada. Um dia, Eco passeava por um bosque, quando viu Narciso e ficou completamente apaixonada. Seguiu-o e quis lhe dizer o quanto ela o desejava, mas era preciso esperar que ele falasse primeiro, para então responder-lhe. Distraída pelos seus pensamentos, não percebeu que ele se aproximara. Tentou se esconder rapidamente, mas Narciso ouviu o barulho e veio em sua direção. Havia não muito longe, ali, e ele perguntando: há alguém aqui? Perguntou Narciso. Aqui, respondeu Eco. Narciso olhou em volta e não viu ninguém. Vem, gritou Narciso. Vem, respondeu Eco. Por que foges de mim? Perguntou Narciso. Por que foges de mim? Respondeu Eco. Eu não fujo. Vem, vamos nos juntar, exclamou Narciso. Juntar! A donzela não podia se conter e saiu correndo em direção ao amado. Narciso, vendo a ninfa que corria em sua direção, gritou: afasta-te, prefiro morrer do que te deixar me possuir. Me possuir, disse Eco. Narciso fugiu e a ninfa envergonhada correu para se esconder no recesso dos bosques. Evitava o contato com os outros seres e não se alimentava mais. Foi definhando até que desapareceu completamente. Nada restou além da sua voz. Eco, porém, continua a responder a todos que a chamem e conserva seu costume de dizer sempre a última palavra. Nêmesis viu tudo do Olimpo e condenou Narciso a um triste fim, a pedido de Eco, que Narciso se apaixone com muita intensidade, mas não consiga possuir a pessoa amada. Narciso chegou a uma fonte de águas muito límpidas, com muito calor e muita sede. Debruçou-se sobre a fonte e viu surpreso uma bela figura que o olhava de dentro da água. Com certeza é algum espírito das águas que habita esta fonte. E como é belo, disse admirado. Apaixonou-se perdidamente pela beleza daquele ser. Baixou o rosto para beijá-lo e abraçá-lo. Porém, ao contato de seus braços com a água, o ser sumiu para voltar depois de alguns instantes, tão belo quanto antes. Por que me desprezas, bela criatura? Meu rosto não deve causar-te repulsa, pois todas as ninfas me amam, e tu mesmo não me olhas com indiferença. Suas lágrimas caíram na água, turvando a imagem, e ao vê-la partir, Narciso exclamou: fica, peço-te, fica, se não posso tocar-te, deixe-me pelo menos admirar-te. Assim, Narciso ficou por dias admirando a sua própria imagem, seu corpo definhando até que ele morreu. As ninfas choraram e quiseram ter cremado seu corpo, mas não o encontraram. No lugar do falecimento,
encontraram apenas uma flor amarela, tendo ao centro pétalas brancas. Em memória do jovem Narciso, aquela flor passou a ser conhecida pelo seu nome, Narciso. Vou passar agora, então, conforme o professor anunciou, para um caso real, fictício, mas real aqui para nós, em nível de supervisão, do Bruno. Bruno tem 22 anos e ele chegou à clínica com a queixa, tá, de muita apatia, muita ansiedade, muita falta de ar e muita insônia. Ele cursa o 3º ano de arquitetura e nos atendimentos que eu tenho realizado com ele, nós estamos na 6ª sessão. Os pais se conheceram adolescentes ainda, né, e pelo que a tia contou, a tia lhe confidenciou que foi numa festa, durante férias na praia, ou seja, todo mundo tinha bebido muito, e aí aquele tal de fica com um, fica com outro, os pais ficaram, e nesse dia Bruno foi concebido. Mas isso é um assunto tabu, não se fala assim abertamente desse episódio na família. Então, Bruno pouco sabe dessa origem dele. Mesmo assim, o pai o assumiu como filho, registrou, paga a pensão alimentícia, paga a faculdade de arquitetura, mas eles têm uma convivência, assim, praticamente nula. Poucas vezes o pai o visitou e poucas vezes Bruno visitou o pai. O pai tem outra família, ele se casou, tem outros filhos, são 2 filhos. A mãe, quando fala do pai, demonstra muita mágoa e muita raiva desse pai. Então, praticamente também não conversam sobre isso. E Bruno relata nas sessões que ele tem uma vida normal de jovem. Ele vai em baladas, ele vai em festas, ele joga muito online, jogos, né? Então, praticamente ele tem passado na pandemia os dias dessa forma, entre aulas online e jogos. Então, está sentindo muito tédio, sente muita ansiedade, está muito triste, está muito angustiado, todo tempo ele fala isso. Bruno é um menino muito bonito, mas muito bonito mesmo. Então, ele relata ser muito assediado pelas meninas, tanto nas redes sociais, quanto nas festas pessoalmente. Então, é aquele cara que todo mundo assedia mesmo. Ele, inclusive, chegou a fazer bicos como modelo fotográfico. E ele gosta também de se expor muito nas redes sociais. Ele faz muitas fotos, ele posta no Instagram, ele posta no feed, posta no Stories, está sempre aparecendo, faz caras e bocas, né? E sempre inventando poses novas para aparecer, para ter aquela rede muito bem movimentada, porque ele se gaba, inclusive, de ter 5.500 seguidores. E está muito triste com a pandemia, porque a pandemia limita todo esse movimento, né, de exposição. Ele tirava muita foto na academia, fazendo atividade física, não vai mais postar esse tipo de coisa por enquanto, porque está proibido, né, de ir na academia fazer a ginástica. Tem pouca festa, né, as festas são pequenas, não é do jeito como ele gostaria. Também aí, como está tendo muito tempo livre, está muito entediado, está pensando em mudar de faculdade de arquitetura para educação física para poder, de repente, virar um influenciador digital. Aí ele poderia dar dicas fitness na internet, poderia ganhar algum dinheiro e ter uma exposição maior do que no ramo de arquitetura. E esse tipo de indecisão também está angustiando muito ele. E também quando ele pensa que está no 3º ano de arquitetura e vai ter que começar do zero em educação física, bate aquela preguiça, vamos dizer assim, e aquela dúvida, né, em ter que começar uma coisa do zero. Eu pergunto para ele, numa das sessões, qual que é a sensação que ele tem de ser visto na internet, nas redes. E ele se anima demais, ele gosta muito de contar quantas curtidas ele tem em cada post, em cada foto. Se determinada foto que ele posta não tem o número de curtidas que ele acha ideal, ele apaga, simplesmente apaga, tem que ter aquele número X limite para ele considerar que a foto está digna de ficar no perfil. Por quê? Ele acha que uma empresa pode, de repente, estar avaliando o perfil dele para fazer algum trabalho fotográfico, de modelo, então ele não pode ter um perfil, entre aspas, todo zoado. Achou também que está ficando um pouco fraca, como não está indo muito na academia, começou a tomar anabolizantes. Contou, inclusive, de uma festa em que tomou anabolizante de manhã, na festa tomou êxtase, tomou energético, tomou uísque, passou mal,
foi parar no hospital com pressão alta, com taquicardia, tomou uma bronca do médico e da mãe e relatou para mim simplesmente que médico e mãe têm que falar essas coisas mesmo. Ou seja, continuou repetindo essa atitude de exageros, né, com substâncias e com exposições. Além desse episódio, né, de tomar êxtase, de tomar anabolizante, eu percebo também que ele está muito fixado na imagem. Como nós temos nossas sessões e elas são online, ele fala comigo, mas todo o tempo ele está se arrumando, ele está procurando um melhor ângulo para aparecer, inclusive, para mim. E quando ele relata, tipo, você viu uma foto minha? Você viu o que o seguidor falou para mim no Instagram? Eu falei, não, porque eu não te sigo no Instagram. Ele falou, mas como assim você não me segue? Como se, para ser analista dele, eu deveria, obrigatoriamente, estar seguindo ele para saber mais dele. Ou pelo menos para estar ali, sabendo o que ele faz no dia a dia. Então, me olhou até de uma forma assim, vamos dizer, negativa. Eu fiquei ali, né, na minha. Contou também que brigou com a mãe porque queria um iPhone 13, porque precisa tirar fotos ótimas, vídeos ótimos, fazer vídeos para postar ótimos, e ela pediu para ele esperar, porque não tinha dinheiro, né, agora para poder investir nisso. Ficou muito bravo, inclusive relatou para mim que ela, inclusive, reposta, recompartilha no perfil dela tudo que eu posto, e me faz passar vergonha, porque comenta nas fotos, olha que lindão da mamãe, fui eu que fiz essa belezura. Ou seja, ela se aproveita do perfil dele, das fotos dele, para poder divulgar no próprio perfil, como uma obra-prima dela. Mas teve muito contente esses dias, porque ganhou um carro seminovo da mãe, embora tenha relatado que a mãe deveria ter dado esse carro muito tempo antes, quando ele fez 18 anos, e deveria ser novo e não seminovo. Ele não gosta de usar coisas usadas. Quando eu pergunto sobre relacionamentos de diversos tipos, tanto no familiar quanto relacionamentos amorosos, ele se fecha. Não consegue falar, fica em silêncio. Fala que a mãe é uma mãe como outra qualquer, do pai não fala porque não sabe mesmo, não tem o contato. E dos relacionamentos amorosos, conta que tem uma disputa que ele faz com os amigos sempre, que é quem pega mais na balada. Então, eles vão para a balada e todos ficam tentando pegar o maior número de meninas naquela noite. E aí tem um campeão, é uma brincadeira que eles fazem, tem prêmio e tudo, e ele sempre se dá bem. É um dos que mais pega. Aí eu intervi uma vez e perguntei, mas você nunca se apaixonou por uma menina? Disse que sim, respondeu que sim, mas que assim que percebeu que ela começava a cobrá-lo e que ela ia pegar no pé dele a ponto dele ter que deixar as coisas que ele faz de lado, deu fora nela, deixou isso para lá e voltou para o pega mais na balada. Está com muita raiva da pandemia, né? Enfim, todo o tempo fala isso. E eu falei, mas a pandemia atrapalhou alguma meta de vida sua? Ele falou, não. No momento, não, eu só estou entediado, porque meta para mim agora é chegar em 6 mil seguidores. E isso eu vou conseguir, independente de pandemia. Até você, Márcia, vai querer me seguir no Instagram. Na próxima sessão, fiquei esperando, ele não apareceu. À tarde, tinha uma ligação no meu telefone, eu retornei a ligação. Era a mãe dele aos prantos, dizendo que ele estava no carro, junto com um amigo, fazendo um vídeo para o TikTok, uma coreografia, uma dancinha, dirigindo em alta velocidade, bateu o carro no poste. O amigo está internado em estado gravíssimo, Bruno foi internado, fez uma cirurgia, e o médico já adiantou que provavelmente ele vai ficar tetraplégico. Mas, se vocês forem no Instagram, no TikTok, o vídeo está lá com a dancinha. É isso. Colegas comentadores e professor supervisor. Ok, Márcia, obrigado aí pelo seu caso, pela sua experiência. É um caso de alguém extremamente fixado na sua própria imagem, né? Alguém com uma série de questões a respeito disso. Mas antes de eu comentar mais, eu queria ouvir os outros colegas
e a gente pode começar com o Odair. E, Odair, o que você acha do caso? Como é que você pode nos ajudar a entender esse tipo de paciente, esse tipo de sintoma? Boa tarde. Eu queria também demonstrar minha alegria, minha honra de estar aqui hoje, nessa tarde, falando para pessoas que eu admiro muito, aí, professores e colegas alunos, né? Então, é muito bom estar aqui. Bom, falando sobre o caso do Bruno, eu gostaria de analisar a respeito da vida dele pela teoria de Freud do próprio narcisismo. E, para isso, a gente precisaria passar um pouquinho pela teoria do narcisismo, para que a gente possa entender o funcionamento do Bruno. E, começando lá pela infância, né, pelo que a gente conhece da infância dele, que não é muita coisa, mas algo fica claro para a gente, a ausência do pai, né? O pai não participou na criação do filho, né? Ele apenas contribuiu, mas não participou, não teve presença, né? Alguém pode dizer que a presença do pai não é tão importante quanto a da mãe, e realmente a gente concorda com isso, mas em algum momento o pai vai ter muita importância nessa relação, ele que traz o apoio emocional à família, né? Segundo Freud. Quanto à mãe, gente, eu também, a gente pode, no mínimo, colocar um ponto de interrogação aí na forma como essa mãe criou, né, seu filho, como ela foi ou não suficientemente boa para o seu bebê, como diz o Winnicott, mas talvez a gente possa destacar aí pela própria atitude da mãe na atualidade, né, apoiando o narcisismo do filho, com as redes sociais e tudo, que talvez tenha havido alguma falha materna, ou alguma privação materna para que ele fosse da forma como ele é hoje, né? O que diz Freud sobre o ego do bebê? Freud ele fala que o bebê sozinho não consegue desenvolver o seu ego através do narcisismo, né? E, para isso, ele precisa do ego dos pais, né? Então, existe um investimento do ego dos pais na vida do filho, né? De que forma que esses pais investem? Eles investem com o próprio narcisismo, né? E até Freud cita o fato de que eles usam o próprio narcisismo primário, né? Como se houvesse uma regressão à sua própria infância, né? Com o seu próprio narcisismo primário, né? E quando esses pais se dirigem para o seu filho com ternura, com amor, né? Um amor até infantil, eles geralmente teçam muitos elogios para o filho, né? Esse filho é lindo, é maravilhoso, é perfeito, né? E isso é comum realmente em todos os pais. De qualquer forma, nesse processo dos pais investirem no filho com o seu próprio narcisismo primário, né? Eles estão, de alguma forma, cumprindo ou realizando uma fantasia de imortalidade, né? que existia no seu próprio narcisismo, e quando eles fazem isso com o bebê, é como se eles estivessem repassando para o bebê o seu narcisismo, e o ego deles pode ter continuidade no ego do bebê, né? Então, eles contribuem para a formação do ego do bebê e também para a evolução desse ego. Mas, de qualquer forma, com toda essa exaltação do ego do bebê e até uma certa quantidade de autoconfiança, né? Eles acabam elevando o nível, né, desse bebê para uma capacidade difícil dele alcançar. Então, existe uma instância que Freud se refere, que é criada pelo bebê, chamado de ego ideal, né? Esse ego ideal
ele contém a onipotência do narcisismo dos pais, né? E se torna algo muito difícil, muito complicado para que o bebê possa atingir, né? À medida que vai evoluindo o ego desse bebê, ele vai começando a perceber algumas falhas, né? Algumas falhas na própria onipotência, ou seja, ele imagina que quando ele chorar, a mãe vai trazer o seio, e algumas vezes isso acontece, mas não todas, né? E então ele começa a perceber inconsistência nessa onipotência e também nas próprias falhas dele, né? Algumas vezes que a mãe demora e ele fica chateado e de repente ele pode atacar a mãe com mordidas, etc. Bom, essa instância também está muito distante da realidade. À medida que ele vai abrindo mão dessa perfeição, ele cria uma nova instância, baseada em percepções muito mais próximas da realidade, né? E essa nova instância, Freud chama do ideal de eu. O ideal de eu é uma instância um pouco menos exigente, mas que ainda não está dentro da realidade, né? O ideal de eu passa, então, a ser um regulador do próprio ego, né? Medindo o funcionamento do psiquismo da criança de acordo com a voz dos pais, que foi agregada a esse ideal de eu, mas a própria percepção social, né? Que ele depara com as situações da vida que ele começa a viver. Bom, tudo isso ocorre até o momento em que a evolução da criança chega num determinado ponto, onde Freud chama isso de ferida narcísica, né? Onde a criança passa a perceber que ele não é tudo para sua mãe, né? Que a sua mãe tem outras prioridades, que ele não é a prioridade absoluta da mãe, né? Tem outros interesses, né? E nesse momento, então, a criança passa para o narcisismo secundário. A partir daí, o seu objetivo é de se fazer amar pelo outro, né? De agradá-lo para conquistar o seu amor. Isso é chamado, então, de narcisismo secundário, né? Segundo Freud, a partir daí, existe, então, a fase das escolhas objetais, né? E nessa fase tem dois caminhos para que ela siga, e o primeiro caminho é o caminho anaclítico, que tem como modelo a mãe, que mostra que ele pode muito bem ser amado pela mãe, mesmo que haja falha nesse amor, né? Ele consegue, então, elaborar esse amor da mãe, ou amor parental, de forma que ele consiga evoluir. Essa escolha objetal leva, então, a pessoa a ter facilidade para se ligar a outros objetos no futuro, né? A ter uma elaboração mais tranquila da vida, e isso vai acompanhar ele pela vida toda. E a segunda forma das escolhas objetais é o narcisismo, né? Ele se torna narcísico, ele não consegue elaborar bem essa falha da mãe, do amor, e ele, então, torna a si mesmo como objeto amoroso, né? É como se a libido se ligue agora exclusivamente a ele. Bom, essa é mais ou menos uma ideia bem superficial aí sobre o narcisismo, segundo Freud, né? Então, agora, analisando o funcionamento padrão de funcionamento do Bruno, a gente percebe que tem muita coisa a ver com essas teorias de Freud, né? Uma das coisas é que ele usa os relacionamentos, as meninas, não com o objetivo de se ligar a elas, né? Ele tenta exaltar a sua própria imagem através do uso desses relacionamentos, né? Outra coisa é que ele trabalha no polimento do seu self exterior. Ele tem praticamente um trabalho intensivo, né, em fazer com que o seu self exterior seja admirado e apreciado pelas outras pessoas.
né? Até o fato dele trocar de curso, né, mostra alguma coisa nisso aí, porque o curso de educação física traz um reforço da parte física, né, o que pode também facilitar um polimento maior do seu ego, da parte física dele, né? Ainda dentro desse padrão de funcionamento, a gente vê que ele começa a fazer uso de bombas, né, de anabolizantes, né? Isso tem a ver com a perseguição de um nível inatingível, né, de perfeição e da beleza e do padrão que ele quer impor ao seu self, a sua imagem pública, né? Ele se importa muito com as curtidas, com os comentários positivos, né? E a gente vê na teoria de Freud que o narcisista ele necessita de aplausos, né? Ele está sempre precisando de que as pessoas o aplaudam, de que as pessoas o reconheçam, né? O sentimento de superioridade, né, é bem comum à pessoa que é narcisista. Então, a gente vê que o próprio Bruno, a gente nota nele esse sentimento em ser superior aos demais. E também, gente, a gente pode notar algumas defesas, né? Defesas narcisistas, né? Ele praticamente foca todas as energias no próprio ego, né? Isso faz com que, por defesa, ele seja incapaz de se importar com as outras pessoas. Se importa só com ele mesmo, né? Outra questão do narcisista, e a gente vê que é uma defesa, ele não pode admitir fragilidades na sua imagem, né? Há sempre um culpado pelas suas falhas. É como se ele tira uma foto e a foto não fica boa, então a culpa não é da imagem dele, é do fotógrafo que falhou, né, ao captar a sua própria imagem. E tenta sempre ocultar as suas angústias ou dúvidas, né? As pessoas têm que enxergá-lo como alguém confiante e competente. Eu fico pensando aqui de alguém que chega numa análise dizendo que está com uma série de problemas, ansiedade, falta de sono, né? E quando você observa essa pessoa na imagem pública, ele é uma pessoa que se mostra como alguém que não tem problemas, né? Então, realmente, tentar ocultar essas angústias faz parte de uma defesa também do narcisista. Pensando no narcisismo como um mecanismo psíquico, né? Ele faz parte da nossa constituição egóica, né? E é interessante nós pensarmos e falarmos que todos nós possuímos, em alguma medida, um narcisismo dentro de nós, né? Nós convivemos individualmente com níveis diferentes de narcisismo. Ou seja, o narcisismo ele é importante na nossa formação. A gente pode, através do narcisismo, ter uma boa imagem de nós mesmos, né? Ter uma boa autoestima, né? O problema é quando isso é exagerado. Então, nós convivemos com alguma quantidade desse narcisismo em nossa vida. E quando que esse narcisismo se torna patológico, né? Bom, quando ele é apresentado em quantidade exagerada, como no caso do Bruno, né? Ele trabalha só em prol da sua imagem, né? Quando ele interfere diretamente no curso da vida dele, né? Principalmente na vida objetal. Ele não consegue se ligar, ele não consegue criar vínculos, ele não consegue ter relacionamentos, né? Porque isso ofenderia a capacidade dele de investir na sua própria imagem, né? E quando leva também a atitudes obsessivas e destrutivas, né? A gente viu a questão das drogas, das bebidas, né? Do anabolizante e, por fim, o acidente, né? Que acabou provavelmente levando ele a ficar tetraplégico, né? Tudo isso mostra um funcionamento bem narcisista na vida do Bruno. Essa é a minha forma de ver isso aí pela teoria de Freud. Muito obrigado, Daí. Deu uma mini aula aqui para a gente, maravilhoso. Deu um resumo muito importante para a gente começar
a nossa discussão, né? Começando literalmente do começo, que é pelo conceito de Freud, que é quem começa com tudo isso. E o Odair explica muito bem uma série de questões, só vou fazer uma pontuação em cima do que ele fala, que é só uma complementação, que é sobre a castração, né? Quando ele fala da presença do pai, da presença da mãe, né? A presença da mãe, ela representa o primeiro objeto primordial para a criança. E essa relação, que é o que acontece nos primeiros meses ou anos, né? Psicanalista não dá muito tempo, né? Do tipo, isso acontece com X semanas, a gente procura falar assim, acontece numa fase, né? É mais seguro dentro da psicanálise do que dizer acontece com 1 ano ou 2. Então, dentro dessa primeira fase, dessa primeira infância, essa relação da criança, essa relação objetal, esse objeto primordial que é a mãe, é que vai dar a base de todo o restante, né? De toda a estrutura que virá, de todos os vetores, de tudo como vai se constituir a partir de então. E a gente tem aí várias formas de começar a analisar esse caso, né, desse sujeito com questões com a imagem, né, com a sua constituição corporal, e desse sujeito que passou pela castração de alguma forma, que pelo que a gente está vendo aqui, de uma forma um pouco problemática, fazendo ele oscilar, talvez, entre o eu ideal e o ideal de eu, porque algo de um furo aparece durante a história da Márcia, durante o caso, enquanto ela conta. Mas isso a gente vai comentando ao longo da nossa conversa. Continuando em Freud, eu quero ouvir a Ana Paula, que me parece que também tem uma proposta via Freud ainda, então vamos ouvi-la. Boa tarde a todos. Não, fico um pouquinho com medo, né? Porque é a primeira vez que eu faço esse tipo de evento, participo, mas me deixa muito satisfeita, porque Freud é muito gostoso de se ler, né? Muito gostoso de se ler, e assim encaixa-se tão bem, e o olhar que eu tive para o caso Bruno me remeteu ao texto Recordar, Repetir, Elaborar, de 1914, que faz um link com a questão da repetição. Bruno, ele repete escancaradamente o seu sintoma em busca de satisfação. Ele repete seus traços patológicos, um enamoramento constante, um refém, no sentido de paralisado, preso nessa repetição, nesse amor por ele próprio. E esse amor, ele é imedido e sem riscos, né? Sem prestar atenção nos riscos que envolvem, né? Essa atuação, nessa repetição do exaltar o eu, né? Ele gaba-se da beleza, ele se acha esperto de usar anabolizante para se manter forte, né? Ele troca a faculdade, pensa em trocar a faculdade para manter esse enamoramento próprio aí, né? E essa repetição no texto de Freud, que eu concordo plenamente, é visível, é uma defesa do recordamento, é uma defesa para o não recordamento. A repetição do sintoma muito rígido faz com que ele haja, atue e não entre na elaboração. Pelo seu sintoma, eu acredito que também ele tenha pouca subjetividade, que é o conteúdo atrelado aos sentimentos. Ele até pode se queixar, né, de algo por ter chego na terapia, né? Mas como ele mantém a resistência muito alta, o processo de recordação vai ficar muito difícil. Freud entende por repetição como um trabalho que o sujeito tem em voltar ao modo de satisfação anterior. Um movimento contínuo, né? Um retorno ao vivido, ao gozo, e Bruno, a vida dele é essa, né? Se manter-se lindo, bonito, não só para os outros, mas ele está muito convencido disso, né? Que é a rigidez. E o sujeito, ele atua o sintoma numa ação de reviver esse desejo, o gozo, e tudo por
por componentes recalcados, né, na esfera que está fora da linguagem, é a atuação. E essa atuação é constante, e essa atuação nesse indivíduo, ele se manifesta em todas as áreas, né? Então, foi citada a área da educação, a troca pensamento da troca da faculdade, quanto à saúde, né? E até por ele não se relacionar, né? O não se relacionar para se preservar, ele não se permite relação com o outro, porque isso pode prejudicar esse enamoramento por ele mesmo, né? O foco vai sair dele e vai para o outro, e isso está fora de questão para ele continua preso, né? Repetindo. É muito provável que as falas dele sejam falas do cotidiano dentro desse setting, né? É um movimento do inconsciente, claro, né? No olhar freudiano, essa entrega ao analista de poucos sentimentos e percepções, ou até mesmo silêncio, é um tipo de resistência. É a resistência contra o não recordar. Não quer dizer que não tem nada acontecendo aí com o Bruno, mas se não tem subjetividade, não tem também entrega do analisando para o analista, né? E quanto a maior a resistência, maior será a atuação, menor será a transferência, que a gente chega aí diretamente ao problema, nem digo problema, mas assim, o caminho que está essa análise aí. Quando a resistência ela é apontada pelo analista e observada no mundo real pelo analisando, e fica claro para o analisando essa resistência, ele vai contribuir e entregar para o analista algo que possa ser trabalhado entre eles. No reconhecimento da resistência, a simbolização do ocorrido, ela torna consciente. As conexões dos ocorridos, as percepções, até mesmo que estavam encobertos, sem que se fosse notado até então, né, também é simbolizada. O paciente reconhece suas ações e tem oportunidade de reflexão nisso, né, nos seus atos, quando ele reconhece essa barreira, né. Mas visto que ele permanece repetitivo e irreflexível, né, é possível que ele fuja, né, se ele não tivesse tido esse acidente, sem esse acidente, é possível que ele fuja da análise, né, por conta dessa resistência, né, e ele também vai trazer barreiras. Se ele não foge, ele vai trazer barreiras aí para esse trabalho na análise. Ele vai esquecer de pagar, ele vai arrumar compromisso ao invés, junto com a análise, ou então vai se atrasar demais a ponto de perder o horário, mas estar lá, né? É o querer não querendo, né? Querer do inconsciente, não querendo do consciente, né? E só que aí vai ficar difícil para o analista trabalhar no sentido de fazer com que essa neurose ordinária que ele apresenta possa se transformar numa neurose de transferência, que é onde o analista vai pegar esse material e vai fazer com que esse analisando reflita e reviva no analista tudo que ele precisa aí para ter essa ressignificação, né? E para a mudança desse tipo de neurose, tem que ter um reconhecimento do analisando de que o analista tem um saber para ajudá-lo no seu sofrimento. E Bruno não me parece que aceitaria essa ideia de que um outro saberia mais que ele, né? Então, voltando lá, pensando no relacionamento que ele já não aceitou, tá aí outro relacionamento que ele também não aceitaria, né? O relacionamento com o analista, né? Porque vai atrapalhá-lo, né? Nesse enamoramento. E por conta dessa perfeição, a sua queixa inicial, acredito, né? Ela não vire tão diretamente o objeto de análise dentro do setting.
o analista vai precisar primeiro ter um olhar para a resistência. Então, eu trabalharia a baixa da resistência, né? Porque o sintoma dele, que tem alguma coisa recalcado, né? Que está acusando o recalcamento, tudo, ele só vai ser conseguido trabalhado quando essa resistência cair. E o Narciso repete demais, ele fica Narciso e o Bruno, né? Fica na fantasia de procurar-se sempre melhor, maior, e a fantasia de continuar dessa maneira, a qualquer custo. O analista, ele está num papel de um perigo, né? Para esse corte de repetição, né? Então, ele se entrega à compulsão desses atos, né, substituindo todo o impulso de recordação, tudo isso por conta da defesa, né. Lá no texto de Freud mesmo, né, recordar, repetir, elaborar, a frase muito clara de Freud, assim, que vai pegar tudo que eu falei aqui até agora, que é a seguinte: quanto maior a resistência, tanto mais o recordar será substituído pelo atuar, repetir, né? Então, esse paciente, ele repete para não recordar, ele é resistente, ele fica na resistência no seu próprio enamoramento. Então, olha, ele é repetitivo, na repetição excessiva tem a resistência, e a resistência a não recordar, ele mantém-se na própria fantasia, né, a qualquer custo, a custo da quase morte aí, né? E não recordando, ele não tem material para análise no SET, né? E na resistência baixa, isso seria possível elaboração. Tá aí as minhas observações aí. Obrigado, Ana. Muito interessante Nada. você fazer essa ligação da repetição com o caso do Bruno. Eu queria fazer umas pontuações que me vieram à cabeça enquanto você estava falando, porque a repetição, né, e a gente está falando de uma repetição, possivelmente, no caso do Bruno, ainda ligada a defesas primárias, que são repetições que, segundo o André Green, né, e a gente vai ver isso com o Winnicott, que é o Jorge que vai trazer a sua análise mais winnicottiana do caso, mas pegando o Green, né, que é alguém que eu gosto muito de estudar, que eu gosto muito de usar na minha clínica, essas defesas primárias, vou chamar assim, né, que ocasionam em repetições, né, repetições ligadas, segundo o Green, à pulsão de morte. O Green, na década de 50 para 60, ele escreve um artigo, que eu vou me aprofundar mais no final, se der tempo aqui para a gente conversar, a respeito de uma possibilidade do narcisismo primário não ser um estado, mas sim ser uma estrutura, devido à forma como essa criança, que ainda criança, óbvio, estrutura mecanismos de defesa em cima de uma péssima relação de perda com o objeto primário. E aí ele vai para manifestações de pulsão de morte em cima de uma repetição incessante. Então, me lembrou muito isso quando você usa o Freud, né? E o Green é um grande fã do Freud, é alguém que parte do Freud para todo o desenvolvimento da sua metapsicologia, e eu acho que a gente pode pensar o caso também por esse lado, e de que toda essa manifestação repetitiva, né? Uma repetição de morte, de fato, né? Do tipo, vamos fazer algo aqui, não importa, inclusive se a minha vida está em risco com isso, né? Seja com drogadição ou inclusive com um acidente, né? Me lembrou muito essa movimentação da pulsão de morte ligada a esse estado. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. O Odair, ele inicia a fala dele, tem uma parte da fala dele em que ele fala da questão da constituição da criança, né? O que puxa para a imagem, da constituição da imagem. E a Raíssa vai trazer o Lacan, né? E vai fazer uma leitura, né, a partir do Lacan, tomando aí como base essa imagem. Então, Raíssa, nos traga aí a sua versão, a sua leitura sobre o caso. Olá, também queria agradecer muito o convite e agradecer pela oportunidade. E eu queria falar
quando a gente fala sobre a questão do Narciso, e a gente pode daí fazer uma relação com o Bruno, sobre esse enamoramento de si mesmo, né? E aí, do ponto de vista do Lacan, é importante a gente fazer uma diferenciação, porque para o Lacan existe aquele que é o sujeito do inconsciente e existe o eu, que seria uma outra coisa, que é uma construção imagética, né? E aí, a questão é que o Narciso, e aí a gente pode pensar a respeito do Bruno também, ele está fixado nessa imagem que é essa construção do eu, né? E essa construção acontece, o Lacan fala, naquilo que ele chama de estádio do espelho. E o estádio do espelho acontece quando o bebê olha-se no espelho, e aí ele capta essa imagem que ele vê, mas também, muito importante, ele capta o olhar daquela pessoa que olha para ele através do espelho, né? E aí, nesse momento em que ele capta essa imagem, acontece um momento de totalização desse eu, um eu unificante, no momento em que o bebê tem um corpo fragmentado e tomado de pulsões parciais. Então, existe um movimento totalizante unificante. E aí, quando a gente fala sobre o investimento libidinal nessa imagem, ele acontece por meio desse olhar do outro, né? Então, a gente pode dizer que esse investimento libidinal ele acontece por ser o desejo do outro, né? E aí é nesse sentido que eu acredito que o Narciso, e aí a gente pode pensar a respeito do Bruno também, ele está preso a esse que é o desejo do outro, né? Ele tá alienado nessa imagem, né? E aí o Bruno, a gente pode pensar em várias questões que corroboram essa ideia dele estar tão ligado à imagem dele nas redes sociais, essa ideia, enfim, dele se colocar muito como essa pessoa que está identificado a essa imagem, especialmente essa imagem virtual, né? E aí, para pensar esse caso, eu fiquei pensando numa outra semelhança entre o Narciso e o Bruno, porque quando a gente vai pensar no mito, o único interesse real que o Narciso parece ter é o de ser um caçador, né? A única coisa que ele faz é caçar. E aí a gente pode pensar por que os animais que caçam, eles têm os dois olhos virados para frente? Porque antes de capturar a presa em si, ele captura a imagem da presa, né? E aí a gente pode colocar o Bruno também como um caçador, né? Quando ele vai na balada e ele caça, pega várias, umas e outras, tantas meninas, ele também se coloca nessa posição de caçador. E aí o que eu acredito que existe nesse momento, o que acontece é uma identificação do Narciso com sua presa, porque ele também é uma presa, estando preso, ele também é uma presa, ele é uma presa do olhar do outro, né? E é por isso que o Narciso, ele tem muito essa questão de não se deixar capturar, de não deixar a sua imagem ser capturada, né? Tem um artigo da Colette Soler que ela fala sobre o narcisismo, e aí ela diz o seguinte, que o Narciso se esforça para se assegurar da possessão de uma imagem que não depende dele, pois o seu valor vem do outro, do qual pode ser despossuído, né? E é interessante quando a Márcia vai falar do mito, ela tem um momento em que a Eco abraça ele, né? E aí ele diz: tira as mãos, não me abraces. Eu vou morrerei antes que tu possa me reter. Então existe essa fuga de ser capturado, de ter a sua imagem capturada, né? E aí o Bruno, ele faz a mesma coisa, por exemplo, na medida em que ele fala que ele é assediado pelas mulheres, na medida em que ele não gosta de que a mãe pegue e se aproprie das fotos dele para postar também, para postar nas redes, ele se incomoda com isso. E aí também a gente pode pensar sobre esse caso que ele chama de um apaixonamento, né? Porque no momento em que parece que essa pessoa tenta retê-lo, né? Que ela fala, tentou me controlar, tentou fazer isso e aquilo, é também o momento em que ele foge como uma presa, né? E aí eu fiquei pensando nesse momento que o Narciso vai ao lago tomar água, né? Como que ele se parece a uma gazela, né? Pronta para ser espreitada pelo caçador, né? E aí a questão que eu queria colocar é quem é o Narciso, e aí também quem é o Bruno, para além desse jogo de sedução, né? Onde que a gente pode encontrar a fissura, né? nessa identificação, de maneira que
possa emergir aí um sujeito que demanda, um sujeito que deseja. Né? Porque, como a gente falou, né, como já foi falado, a infância do Bruno não está muito bem colocada, e eu acho que isso poderia ser muito interessante de ser visto, porque essa construção dessa imagem ela é construída a partir de um discurso, a partir de uma matriz simbólica. E no caso do Narciso, isso está muito bem colocado na profecia do Tiresias, né? Que ele vai envelhecer contanto que não se conheça, né? Ou talvez que não se reconheça nessa imagem. E aí a gente pode pensar, né, quais são os discursos formativos dessa imagem do Bruno, de maneira que a gente possa provocar essa desidentificação dessa imagem, né? E aí, só para finalizar, eu queria pontuar uma diferença, que é uma diferença grande entre o Bruno e o Narciso, até porque o Narciso é um mito, né? Ele está dentro de uma estrutura mitológica, porque no Bruno a gente já encontra um furo nessa imagem, né? Por exemplo, diferentemente do Narciso, o Bruno ele articula uma demanda à analista. No momento em que ele diz que ele fica incomodado que ela não segue ele nas redes, no momento em que ele diz aí, quem sabe, aí, né, você vai me seguir, né? Então, me parece que existe aí um movimento transferencial nesse sentido, né? De que ele articula uma demanda. Isso já é muito comparado ao caso do Narciso, né? E de outra maneira também, me parece que, lembrando o que o Andair falou sobre a questão da falha da onipotência, eu acredito que uma pessoa que usa anabolizantes tem muito ciente de que ele precisa de alguma maneira sustentar essa imagem, né? E de que existe esse esforço nesse sentido, que eu acho que não acontece, por exemplo, no Narciso, que simplesmente acredita ser o que ele é, né? E eu acho que isso é muito interessante, essa questão, porque quando a gente fala sobre essa questão das redes sociais, das imagens e tal, no Instagram, é interessante que eu acho que na geração de hoje, muito diferentemente das outras gerações anteriores, se sabe muito bem quais são as práticas de trato da imagem, né? E o Bruno me parece ser uma pessoa que está muito ciente disso, ele está ciente do ângulo que a câmera captura ele está ciente dos filtros do Instagram, ele sabe bem o que é uma fotografia bem tirada, né? Então, ele entende que existe um tratamento da imagem necessário, né? Da mesma maneira que ele trata a imagem dele fisicamente pelos anabolizantes, ele também trata a imagem dele nas redes sociais, né? E aí, eu acho que seria meio que por aí que acontece, que eu vejo, pelo menos, e que a gente pode explorar esse furo nessa imagem, que eu acho que seria por aí por onde ele entra, onde o sujeito pode vir e pode emergir. Então, eu queria finalizar, né, perguntando se é possível que haver um Bruno que não seja o Bruno do espelho, o Bruno que não é o Bruno das redes sociais, né? Onde que a gente acha essa falha nesse discurso, onde está o equívoco, onde o sentido falha, para a gente tentar buscar uma abertura nessa trama, né, muito bem tecida, né, que é essa construção da imagem. E é isso. Obrigado, Raíssa. Muito bom a sua análise. Bem interessante. Lacan é muito legal, né? Lacan é um pensador muito interessante também. E vai dar um gancho bacana com a próxima fala, do Jorge, mas antes eu queria só pontuar algumas coisas. A Raíssa levanta uma coisa importante que o Lacan pontua, que já vem do Freud, né? Muita coisa do Lacan vem do Freud, mas não tudo, que é sem desejo, sem análise, né? O que é esse sem desejo, sem análise? O Freud, ele é bem taxativo. Tanto o Freud quanto o Lacan, eles são grandes pensadores da neurose, né? São dois pensadores muito intensos e muito profundos sobre a neurose, né? E o Freud e o Lacan levantam, principalmente o Freud, a questão da analisabilidade. É um nome ruim, né? Senão a gente trava a língua aqui. Quem é analisável e quem não é analisável, né? E se a gente for puxar pelo pensamento da neurose e pelo que o Lacan também coloca, você precisa ter desejo para que tenha análise, ou seja, você precisa ser um sujeito desejante. O que é ser um sujeito desejante? É ser um sujeito que habita na falta.
porque senão não tenho que construir dentro de uma análise, tomando em via um sujeito neurótico, né? Tem que ter um objeto. Sem ter um objeto, não tem análise. Esse objeto tem que ser, nem que ele seja construído com a intervenção do analista, né? Às vezes, a demanda de análise ela não se expõe de fato, ela não se coloca de forma fechadinha, bonitinha, até porque essa demanda vai mudar ao longo dos atendimentos, porque é uma demanda aparente, que não é a demanda inconsciente. A demanda inconsciente vai aparecer depois, caso o analista tenha condições de ouvir essa demanda inconsciente, porque ele vai pontuar essa demanda inconsciente, e pontuando essa demanda consciente, esse objeto se coloca para que uma análise assim prossiga, tenha algum significado. E essa análise, para que isso tudo aconteça, tem que ser um sujeito desejante, que é um sujeito da falta. E a Raíssa pontua muito bem esse furo, né? Termo bem lacaniano, esse furo do Bruno, que é esse momento em que ele fala assim, tem algo meu aqui que está precisando, que não está tão fechado em mim como no mito. Se a gente for pegar o mito de fato, né, aproveitando isso que a Raíssa levanta, o Narciso do mito está numa psicose agressiva, né? Ele está paralisado numa psicose agressiva, né? Num movimento autístico, está num movimento autoerótico, né? Onde há uma total inexistência do outro. Então, é alguém da qual, a priori, não há o que a psicanálise nem nada ali habitar, né? Agora, quando a gente traz o Bruno, que é alguém com uma patologia narcísica, ou seja, alguém com uma questão corporal, alguém com a questão de imagem, alguém com um problema em relação ao eu e o outro, e nessa narrativa da Márcia a gente vê um furo, ali se vê, como bem pontuado pela Raíssa, uma possibilidade de se construir uma demanda, né? Uma demanda de análise, um objeto de análise. Então, isso é bem interessante. Essa questão da imagem corporal é muito importante também, né? O Lacan vai falar no estádio do espelho que a criança constitui a sua imagem a partir do significante do grande outro. Em algum momento ela busca esse significante e esse significante não vem mais. E aí ela vai ter que dar continuidade a essa construção. E aí como é que ela dá continuidade a essa construção? Tentando responder uma pergunta através de uma fantasia singular. Que pergunta é essa? Como eu vou caber no desejo desse outro? E eu acho que isso é bem interessante para pensar a Márcia com o seu paciente Bruno, como é que ele vem constituindo essa fantasia. E aí, voltando para a questão da analisabilidade, o que é analisável, o que não é analisável, a gente tem depois, em paralelo e depois da escola francesa, a escola de relações de objeto, né, relação objetal e escola inglesa, uma preocupação de tentar expandir aquilo que a psicanálise freudo-lacaniana, que é apenas uma fatia da psicanálise, não é a psicanálise toda, nem Freud é a psicanálise toda, né? Já se tem nós temos aí, tecnicamente, 121 anos de psicanálise, né? Porque ela nasce em 1900, mas no século XIX ela já existia, né? De alguma forma, não tão estruturada como a partir no século XX, mas ela já existia de alguma forma. A gente vai ver aí, a partir de algum momento do século, sei lá, vamos botar a década de 30 em diante, né? A gente já vê as relações de objeto com Ferenczi, Sandor Ferenczi, e a gente vê depois um sujeito chamado Winnicott, que vem encabeçando o que a gente conhece como escola inglesa, e a gente tem a escola inglesa, ela é muito bem estruturada. Eu sugiro que vocês leiam mais a escola inglesa, não abandonando a francesa, porque Lacan é necessário, mas não tem como ser exclusivo, porque pensar em Lacan como alguém exclusivo da psicanálise é empobrecer o trabalho que a gente está fazendo aqui, por exemplo, que é um trabalho onde a gente está trazendo uma psicanálise plural, com leituras possíveis, né? Então, o Winnicott vem trazendo uma possibilidade, onde o Ferenczi já fazia isso, de uma elasticidade, né, dessa questão do que é analisável ou não. Muitas pessoas vão dizer, Márcia, o Bruno é inanalisável, tá? Porque ele é um sujeito fechado em si. Ele não vê o outro. Ele não vai sair. Ele está preso numa dinâmica de pulsão de morte. Mas outros, como o Winnicott, vai dizer, não, existe uma possibilidade de a gente fazer alguma coisa com isso. E o Jorge vai nos dar aí as suas luzes a respeito de Winnicott. Jorge, contribua, partilhe. Muito bem.
Então, eu gostaria também, né, como todos os colegas aqui, agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso estudo e dizer o quanto eu também me apaixonei um pouco mais com o Winnicott, né, porque eu já tive em algumas disciplinas o Winnicott, mas, né, pelo direcionamento do professor Márcio, né, ele nos orientou a conhecer um pouco mais desse caso de Narciso, né, o caso também de Bruno, e ver como, então, o Winnicott daria conta dessa situação, né? E hoje eu acredito que se Narciso chegasse na minha clínica, por conta disso, eu também o atenderia. Muito obrigado, professor, mais uma vez, por essa deixa, né, sobre as questões de analisável ou não analisável, que é justamente a causa tanto de Narciso quanto de Bruno. E, de acordo com o Winnicott, sim, pode ter, tem essa possibilidade, existe uma possibilidade. E ele vai, então, transcrever quais são os mecanismos. Então, a primeira coisa que ele cita, ele nos faz lembrar, é que nós somos cooperadores. Né? Nós não somos o ser mágico que vamos consertar o paciente. Né? Quem determina o andamento, o direcionamento, a velocidade do tratamento, não somos nós, analistas, mas sim o paciente. Né? É ele que tem essa chave aí. Então, nós somos cooperadores. Nós cooperamos com ele. E isso é uma coisa interessante, né, de saber, de se pontuar. Porque nisso nós precisamos entender que os dois têm partes importantes. Cada um com o seu papel, mas os dois têm partes importantes. E do analista, o que cabe ao analista? As primeiras questões que cabe ao analista. Primeira coisa é acreditar no manejo. Porque se ele não acredita que é possível, o próprio analista já vai fechado, ele já vai, né, meio que amarrado, ele vai dizendo, eu vou pegar por pegar, porque alguém me indicou, sei lá, ele vai ter os N motivos dele, né? E se ele não acreditar, não vai dar conta. É interessante que o próprio Winnicott, ele faz uma coisa interessante, ele até lista algumas maneiras que alguns analistas fazem. O Winnicott diz, por exemplo, que tem alguns analistas que tratam os pacientes de forma rude, né? Por exemplo, faça isso, me conte isso. Ou senão ele cita alguns analistas como estritamente psicanalistas. Ou seja, só faz aquela parte fria do analista, né? Pede então para o paciente sentar, ou estar no divã, e faz o papel estritamente analista. E diz ainda que tem alguns que jogam a toalha, ou seja, em algum ponto, né, do seu trabalho analítico, ele desiste, joga a toalha. Né? Esses, então, são uma característica de alguns analistas. Mas o que o Winnicott faz? Então, primeira coisa, para mostrar o quanto é possível analisar esses pacientes, ele classifica os pacientes. Né? E como o próprio professor Márcio diz, sim, é uma questão, é um paciente psicótico. E ele diz assim, que esse tipo de paciente, eles estão enquadrados naqueles que devem ser analisados estágios iniciais do desenvolvimento da personalidade. Ou seja, são pacientes regredidos. Então, são pacientes que estão regredidos. Né? Alguma instância da sua vida prosseguiu, mas alguma ficou fixada, ficou parada, ficou congelada. Então, vamos ver mais algumas definições que o Winnicott diz. Então, primeira coisa, o analista ele precisa regredir com o paciente. E que sentido seria esse regredir? Né? Por exemplo, como ele já disse, que esse tipo de paciente
São pacientes que a análise tem a ver com estágios iniciais do desenvolvimento, então o analista tem que chegar até essa instância, até esse ponto, né? E ele até, acredito que foi ele mesmo que cunhou essa definição, ele fala assim que o analista precisa chegar até uma fase em que a mãe segura concretamente a criança. Nesse sentido, ela deveria ter prestado uma boa maternagem. E essa palavra ficou fixa para mim. Maternagem, o que seria essa maternagem? São os atributos de mãe, acredito eu. Então, essa é uma maneira pela qual o analista precisa agir para atender, para conseguir o tratamento desse tipo de paciente. E o que acontece? O que aconteceu com esse paciente, então? Né? Se aconteceu algum evento, ou séries de eventos, nessa fase em que ele estava nos estágios iniciais do desenvolvimento, o Winnicott pontua que é, na verdade, o resultado de falha de adaptação do ambiente. Né? Essa é a definição que ele dá. E ele diz que essa é uma organização, melhor ainda, uma super organização, uma organização que deu certo do ego. Porque, frente a uma situação de ameaça de caos, o ego faz isso. Né? O ego se organiza, e na verdade ele super se organiza, tá? Para proteger o eu verdadeiro, né? E toda essa sucessão de coisas cria-se, então, um eu falso. Né? E ele diz que, sim, esse é um processo normal. É um processo normal e saudável até. Né? E se dá por meio, então, de um evento também que ele chama de congelamento da situação de falha. Né? Ou podemos chamá-los de ponto de fixação. Algum evento aconteceu com uma criança, nesse estágio, nessa fase, e ocorreu, então, um congelamento daquela situação. Né? E nisso, então, o falso eu é criado, né? Ele surge para proteger o verdadeiro eu. E não acontece somente a criação de um eu, protegendo o verdadeiro eu, mas vem carregado com outras questões. Por exemplo, esse mecanismo, esse acontecimento, ele vem com expectativas inconscientes. Quais são elas? Expectativas de que, no futuro, vai ter uma outra oportunidade em que aquela situação de falha possa ser descongelada. Ou seja, aquele ponto de fixação que ficou congelado, né, o falso eu, né, ou seja, o ego, nesse mecanismo, é criada uma expectativa de que futuramente eu vou encontrar uma nova situação, uma nova condição, né, um ambiente mais propício e vou descongelar essa situação que me prendeu aqui. Então, relacionando, inclusive, o Winnicott, ele acaba relacionando algumas ações que Freud fazia com essa maternagem. Por exemplo, ele cita que Freud, em suas consultas, né, ele estava lá à disposição, ele estava lá inteiro, ele dava atenção à criança. Ou seja, ele enumera várias questões que Freud fazia, em que uma mãe, né, uma mãe deveria dar para o seu filho, para a criança, nessa fase do desenvolvimento. Justamente na primeira infância, né, onde, então, essas questões, esse estágio está sendo criado, a personalidade está sendo criada naquele momento. E é naquele momento que a mãe deveria ser uma boa mãe. Ou seja, o ambiente, né, onde a mãe está inserida. Então, como se dá o tratamento? O tratamento seria, basicamente, a grosso modo, esse.
fazer com que, ou seja, do lado isso mesmo, a mãe, alguém pontuou ali, a mãe suficientemente boa. Muito obrigado. Então, o lado do analista seria, então, prestar essa boa maternagem, né, com todas as questões necessárias, até mesmo onde as suas condições permitem. E o paciente, então, deveria se abrir, se colocar, direcionar, se esforçar para abrir suas questões. Ou seja, permitir que aquele ponto seja descongelado. Reconhecer até mesmo que aquela é uma nova oportunidade, então, para descongelamento da situação. E quando acontece isso, o Winnicott diz uma coisa que eu achei interessante e meio que até vivenciei nessa leitura o que ele diz. Ele diz que, nesse processo, o paciente começa a sentir o eu de um novo modo. Olha que interessante. Para mim, foi uma coisa super interessante e forte. O paciente começa a sentir o eu de um novo de uma nova maneira. Né? E por que isso? Porque o eu verdadeiro é entregue, então, para o ego, e assim ele pode reiniciar o seu desenvolvimento. Agora, sem aquela proteção do falso eu, né? E ele pode caminhar para o seu desenvolvimento. E é interessante que no caso tanto de Narciso quanto de Bruno, eu notei uma similaridade, uma proximidade muito grande e eu acredito sim que foi uma situação dessas que aconteceu. Né? E essa maneira que eu acredito, que eu estou vendo que por isso que eu disse lá no início, que eu me apaixonei, né, mais uma vez, por Winnicott, porque eu acredito que o primeiro estado lá, a primeira coisa a se fazer, que é o analista acreditar, né, eu acreditei nisso, eu acredito nisso, que seja possível mediante essas informações. Então, essa é a minha contribuição, minha visão para o caso do Narciso. Muito obrigado, Jorge. Muito bom também ouvir aí um contraponto, porque são várias visões, vários focos de leitura, e é isso, gente, que me deixa muito feliz com a psicanálise, é a gente poder se dar a essa oportunidade de enxergar e praticar uma psicanálise rica a esse ponto. Ou seja, uma psicanálise que é aquilo que o André Green vai escrever já na sua terceira fase do seu pensamento, que é o pensamento clínico, que é onde o analista, ele obrigatoriamente deveria sempre lançar mão de teorias que até se contrapõem, inclusive se contrapõem, para que você possa, a partir dali, criar um pensamento que seja suficiente para o seu paciente. Né? O Winnicott fala que nem todo mundo que vem buscar análise quer análise. E, nesse momento, você vai dar uma outra coisa para esse paciente. E, quando ele puder suportar uma análise, aí você dá a análise para ele, que realmente fazer análise é uma coisa que angustia. Né? Porque a gente trabalha sobre uma escuta que preza um outro prisma que não uma escuta do eu, exclusivamente. Né? A gente ouve, inclusive, o eu, mas não unicamente esse eu. E eu me lembro muito de um livro do André Green com o Fernando Ribáry, que é do Pensamento Clínico ao Paradigma Contemporâneo, que é um livro obrigatório, eu recomendo vocês todos lerem esse livro para ontem. Lá para o final do livro, o Ribáry vai falar sobre casos difíceis com o André Green. E eles chegam no caso clássico que nós temos, que é a questão do atendimento da Marilyn Monroe. Né? Marilyn Monroe, ao que tudo indica, sofre de uma iatrogênese no atendimento, onde o seu analista, que era o Grinson, se eu não me engano, comete uma série de erros ali, né, na condução do caso e automaticamente proporciona uma iatrogenia. E a psicanálise pode ser iatrogênica, sim, por mais que isso seja um tabu para algumas pessoas, mas pode sim. Né? O Freud vai dizer em alguns textos que não, mas a gente sabe que 100 anos depois ela pode ser sim. Né? 100 não, 120, né? Se a gente for pegar 1900.
Ele diz nos artigos da técnica que não, nem tanto. E até em 37 ele também fala que nem tanto. Mas a gente tem 100 anos para desmenti-lo. Realmente, se ele fosse escrever hoje, ele mudaria de posição. Então, a psicanálise ela pode ser iatrogênica sim, e aí ele levanta essa questão da Marilyn Monroe, onde o Green vai dizer a Marilyn Monroe precisava de uma outra coisa, e só quem podia salvá-la era o Winnicott, mas ele não estava lá. Né? Isso, palavras do André Green. Né? Ninguém podia salvar Marilyn, ela estava fadada mesmo, o seu sintoma era muito grave, somente uma pessoa podia dar o que ela precisava, e essa pessoa era o Winnicott, ele não estava lá. Está registrado nesse livro, isso significa o quê? A potência do pensamento do Winnicott, a importância que o Winnicott dá para a construção de um ambiente que atenda àquilo que o paciente precisa, mesmo que isso não seja psicanálise num certo momento. Né, inicialmente, que depois a gente dê aquilo que o paciente precisa e depois dê a análise que o que ele precisa no momento pode não ser literalmente o que a gente trabalha. O que faz com que a gente se pergunte, a psicanálise, ela é um encontro ou ela é uma técnica? Isso é uma coisa para todo mundo pensar aqui. Né? O Jacques Lamileff escreve um texto sobre isso, né, que é um lacaniano, e outros pensam e carimbam. A psicanálise é um encontro. Não, a psicanálise é uma técnica. Só que isso é uma discussão que eu acho inútil, porque se a psicanálise é um encontro, ela anarquiza a teoria, e o que a gente mais tem que estudar é teoria. Isso empobrece o nosso campo. Né? E se a psicanálise ela é uma técnica, ela empobrece o que acontece no encontro e literalmente ela abandona as facetas e as particularidades de um inconsciente. O que é a psicanálise? Eu acredito que a psicanálise ela acontece quando o analista tem a capacidade de desenvolver uma equação, que é a junção do encontro com uma técnica. Porque a junção disso dá um produto que capacita trabalhar uma demanda, trabalhar uma falta, trabalhar um desamparo. Se você é fechado numa técnica, e aí que é a minha crítica, né? E esse trabalho aqui, eu quero parabenizar todos vocês 5, tá? Pela dedicação, pelas leituras, pela paciência, por tudo que teve os preparatórios, né? Que foi muito bacana. E o meu intuito aqui era mostrar justamente que aquilo que a Radmila Zigorri escreve num texto chamado Nem Todos os Caminhos Levam a Roma, onde ela vai dizer que, em algum momento, a teoria não vai dar conta daquilo que a gente atende. E aí, nesse momento, cabe ao analista se perguntar o que eu tenho que fazer. Quando você se fecha num ismo, você vai insistir em algo que o seu paciente não dá conta ou que não pode receber. E aí, literalmente, você desanda e termina uma análise. Então, é importante que a gente pense a psicanálise a partir de um pensamento clínico, esse pensamento que o Green traz, esse pensamento que a gente tentou trazer aqui numa rápida reunião, né? De tentar pensar a psicanálise de uma maneira extensa e continuada. E aí, voltando no Green, eu gosto muito de falar do Green, né? Mas não só, mas eu acho que para o encontro aqui vale, uma das coisas que a gente precisa, e aí né, até antes de eu falar do Green, né, falar um pouco tem uma psicanalista que eu gosto muito, que é a Marion Minerbo, não sei se vocês conhecem, mas a Marion Minerbo ela tem vários textos maravilhosos, e tem um livro em que ela fala sobre a clínica psicanalítica. Também tem neurose e não neurose, transferência contra transferência, ela tem muito trabalho aí para a gente ler. A Marion Minerbo tem, no livro sobre a clínica psicanalítica, ela desenvolve um conceito que não é dela, mas ela desenvolve muito bem no livro, que é sobre como ouvir a criança no adulto. Porque é isso que persiste trazendo o sintoma. A gente não trata o adulto a priori, o que a gente trata é uma criança doente no adulto, uma criança que persiste ali no adulto. Né, que não foi ouvida, que foi negligenciada, que foi desamparada em algum momento e que ela retorna na fantasia desse adulto, trazendo um sintoma, reforçando uma repetição. Então, esse ouvir a criança no adulto é algo de uma potência e de uma amplitude muito grande, que exige da gente muito mais do que exclusivamente a gente se prender num ismo, mas sim, e repito o meu convite, de olhar a psicanálise dentro de uma visão extensiva, de extensão, de um pensamento clínico. Né? O Green, para finalizar e abrir para as perguntas, aqui estou vendo o horário, o Green, no texto, naquele livro, né, sobre a loucura privada, ele vai questionar isso. O que é analisável e o que não é analisável?
E isso é um artigo que está dentro desse livro. Esse livro são livros de vários artigos. E tem um artigo de 1974, que é sobre o enquadre, que é um artigo que nasce de uma conferência que ele faz na IPA, né, onde a Ana Freud participa, inclusive. Isso é antes de 74, tá? Essa conferência. Essa conferência é trabalhada e vira esse artigo em 74, que participa desse livro, que corresponde à segunda fase do André Green, que é a fase após o Lacan, porque o Green foi aluno do Lacan por 7, 8 anos. E o Green, nesse artigo, ele vai perguntar o que é... Loucura Privada é o nome do livro, Carmen. O que o Green vai... Está até aqui na minha frente. Loucura Privada. Tá? Esse aqui. Tá? Ele vai perguntar, vai questionar, vai levantar o que é analisável e o que não é analisável. Né? E ele vai falar uma coisa que nos inquieta. Gente, André Green e Bolas, tá? Com 2 L's, são 2 psicanalistas para vocês lerem assim tudo que vocês puderem, para ontem. Porque são psicanalistas que questionam a psicanálise de A a Z. E a gente precisa sair da zona de conforto para a gente não morrer. Enquanto uma prática, enquanto um ofício. E a gente precisa ser questionado e sair da zona de conforto. Então, acho que é Christopher, se eu não me engano, é Christopher, Bolas e André Green. São 2 psicanalistas que eu recomendo a leitura constante e intensa. O Green vai falar o que é analisável, fulano é analisável ou não é analisável. A questão é, e o Green puxa muito para o analista nesse artigo, né? Não foi analisável comigo. Entende a resposta? Não é, fulano não é analisável. Fulano não foi comigo. Eu não tive a capacidade de analisá-lo. Eu não consegui enxergar a criança nesse adulto. Eu não consegui fazer parte dessa fantasia dele. Eu não consegui acessá-lo, eu não consegui criar um ambiente suficientemente bom para isso. Então, ele não foi comigo. Mas eu não posso, nessa onipotência, dizer fulano é ou não é analisável. Então, enfim, ficam essas reflexões. Mais uma vez, obrigado ao Cefas pelo convite, né, que venham outros eventos. Obrigado a todos os alunos aqui, aos supervisores que me ajudaram nessa empreitada. E, Wagner, muito obrigado aí pelo staff todo. Microfone. Muito obrigado, Márcio. Obrigado a todos. Eu acredito que, particularmente, os alunos estão acompanhando aí o chat e tem um bando de colegas aí muito entusiasmados com a apresentação de vocês. Gratos aí pelo trabalho. E tem aqui algumas perguntas. Uma primeira que veio diretamente para a Márcia. Márcia está aí? A Márcia, no momento, não está conectada. Então, uma outra pergunta aqui, mais genérica. Aí, Márcio, você direciona como você achar melhor para quem responder? Perfeito. O pessoal comenta que o sentimento de superioridade do Bruno, Narciso, não estaria mascarando, na verdade, uma fragilidade interna? E pergunta se pessoas assim teriam sua autoestima comprometida. É uma pergunta interessante, que eu acho que perpassa o trabalho de todos. Alguém queria participar? Alguém quer responder? Odair, Ana, Jorge, Raíssa. Eu posso dar minha opinião. Sim, vamos lá. Eu vejo que todo processo que traz algum tipo de patologia da mente está escondendo alguma coisa. Então, na minha forma de ver, realmente, o Bruno tem sim alguma coisa que precisa ser escondida, que está por baixo desse self que ele cria, né? Eu vejo que quando ele chega na análise, ele já vem falando dos seus problemas, né? Problema de sono, problema de ansiedade, né? Eu vejo que é muito difícil você sustentar uma imagem que não existe, uma imagem que, embora seja parecida com a realidade, ela não é possível de ser alcançada. Isso traz muita angústia.
Então, eu creio que sim, eu creio que existe muita coisa escondida por trás desse esforço de parecer uma pessoa perfeita. Concordo com a posição do Odair. Alguém mais tem algum complemento sobre isso? Márcio, só um minutinho, Oi. por favor. A Márcia conectou agora. Eu não sei se Perfeito. ela ouviu a pergunta que foi feita antes. Ouviu, Márcia? Não ouvi, tive que sair correndo aqui para pegar a bateria. Como eu estou no celular, eu não ouvi, não. Mas posso ouvir agora. Tá, então a pergunta que foi feita é se esse sentimento de superioridade do Bruno Narciso estaria mascarando, na verdade, sua fragilidade interna, e se pessoas assim teriam sua autoestima comprometida. Eu suponho que sim, porém, como nós estamos ainda na 6ª sessão, e eu tenho que confessar que a contratransferência ela é muito difícil mesmo, nesses casos, porque você precisa ter muita paciência. Eu acho que o Jorge citou isso, né, que a gente tem que acreditar. Então, eu acho que para o analista é bem complicado, assim, com poucas sessões, ter uma opinião formada, porque primeiro você está ali se acostumando à escuta, a tudo aquilo que vem daquela forma tão intensa, sem julgar, porque a gente tem um ímpeto de julgar tudo aquilo que ele está falando, o narcisista. Então, eu considero que é uma possibilidade, mas que ainda está cedo para eu falar. Isso que a Márcia está levantando, só fazendo um parêntese, me lembra muito um conceito chamado dupla transferência, que é o conceito do Green, onde o Green vai falar que existem duas transferências, que, de uma certa maneira, elas se cruzam, né? Há uma influência entre elas, mas ele chama de dupla transferência, que é a transferência de objeto e a transferência de palavra, né? Onde ele vai fazer uma ligação, né? Onde a transferência de objeto é uma transferência intrapsíquica e a transferência, não, de palavra, perdão, é intrapsíquica, e a de objeto ela é intersubjetiva, né? Oi? Tem um microfone dando eco na minha voz. Vou pedir para fechar, por favor. Acho que é você, Márcia. Isso, obrigado. E o que significa isso, finalizando, né? Existe o que ele vai falar de transferência psicótica e de transferência neurótica. A transferência psicótica é a transferência que convoca o analista justamente pelo seu movimento que a contratransferência vai causar no analista. Convoca o analista a participar daquela cena em que ele está convocando e colocando ali o analista projetado em algo dele. E o analista fica num paradoxo, do tipo, eu não sou isso que ele projeta, mas se eu me negar a participar disso que ele me convoca, pode ser que nada surja daí, pode ser que a análise perca um grande material de continuidade, né? Então, isso é uma coisa interessante, que casos como esse são casos que exigem um acompanhamento maior em supervisão, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, e um acompanhamento maior também na própria análise do analista, porque convoca mais o analista sobre o seu limite em relação a isso, né? É só um parêntese. E parece que tinha uma outra pergunta, Wagner, para a Márcia, né? Ou não? Não lembro. Não é tá de bobeira. Pronto. Oi, Wagner. Temos aqui mais uma pergunta. Aqui diz o seguinte: o narcisista vai para a análise para ter mais alguém para notá-lo, admirá-lo? Se sim, como deve ser a postura do analista? Deve atender essa demanda ou ao contrário? Eu acho que pelo cunho da pergunta e pela fala, eu acho que a Raíssa pode ajudar a gente. Ela pontuou coisas aí interessantes. O que você acha, Raíssa? Bom, acho que de início a minha resposta seria a mesma resposta para muitas outras questões sobre demandas que o Analisando vem e traz, né? Porque a gente tem que analisar essas demandas, né? Mais do que atender de qualquer maneira, né? Porque quando uma vez, eu acho que a questão uma vez que se é colocada uma demanda para o analista,
eu considero que isso é um movimento transferencial, né? E aí eu acho que isso precisa ser, enfim, acho que isso precisa ser analisado. Mas você queria que eu falasse de alguma coisa específica, Márcio? A pergunta é, quando esse narcisista vai à análise, ele quer ser analisado, ele quer ser somente olhado, quer só seduzir, ou ele quer análise? E aí você fala da questão do furo. Eu acho bacana você falar sobre esse furo, essa captação do desejo, que eu acho que dá para a gente encaixar com essa pergunta. Então, é isso, assim, eu acho que, como a gente estava falando sobre o Bruno, né, existe essa ideia de que ele se acha, né, de que ele, enfim, acha de que existe uma prepotência, né, mas eu acho que a gente pode achar esse furo justamente nessa demanda que ele faz ao outro de ser olhado, né, então essa questão que se coloca do desejo é sempre, como você falou, né, o que o outro espera de mim, né? E eu acho que o analista ele tem que entender como que se configura essa cena de demanda, essa cena de colocação dessa demanda e analisar, né? Ao invés de encenar junto o que quer que seja, né? Acho que seria por aí. Você fala uma coisa muito interessante também quando você estava expondo seu ponto de vista em cima do Lacan, sobre o furo que você captou, né? Então, assim, primeiro, gente, vamos pensar assim, você está lá no teu consultório e, de repente, você recebe um Bruno da vida, né? Se o Bruno, teoricamente, um Bruno da vida te procura, é porque há algum desejo, nem que seja um mínimo, um grão de areia, em algum lugar, em alguma galáxia distante, ali com ele para ser analisado, né? Ou seja, em algum momento, você vai, através do seu ato analítico, né, já que a gente está com o Lacan agora na mesa, através do ato analítico, você vai construir isso. Você vai ter que primeiro ouvir isso quando aparecer, e depois você vai ter que construir isso. Então, quando a Márcia fala, por exemplo, tem uma parte que você fala, né, Márcia? Se eu falar errado, você me corrige. Onde você fala do caso em que ele meio que demanda um outro ali, né? Ele demanda um outro em algum momento, acho que na rede social, por exemplo, né? Você precisa me seguir, por que você não vai me seguir? Isso é um momento interessante, se a gente for pensar o Narciso como alguém fechado em si, que não liga para ninguém, quando ele vira para a analista dele e fala, mas como você não me segue? Isso é uma boa forma de você fazer um questionamento. E quem sabe até fazer um corte lacaniano, de fato, né? Usar o tempo lógico ali, né? Ué, você está demandando, parece que você está precisando de mim. Você precisa do outro, né? Até semana que vem. E ponto. Isso vai colocar o Narciso frente ao real que ele foge, para que, de frente a esse real, ele tente botar algum simbólico. Isso é a clínica lacaniana. É o que o Lacan vai dizer. O Lacan é o mestre da angústia, como diz a Elisabeth Roudinesco, na sua própria, não sei, acho que na biografia dele. É na biografia. Lacan, a despeito de tudo e de todos. Ela deixa lá, Lacan é o mestre da angústia, né? Esse colocar o paciente frente a esse real, né, é colocar ali justamente ele de frente para uma situação em que ele vai ter que inserir um simbólico. É claro, gente, que a gente não pode fazer isso com todo mundo. E aí alguns lacanianos que, de uma certa maneira, esquecem da necessidade de uma alteridade mínima em análise, em setting, né, acaba provocando angústia em quem não consegue suportar essa angústia. E aí não cria um ambiente, indo para o que o Jorge falou, ou não consegue estabelecer um enquadre analítico suficientemente bom, né, fazendo aí todo um jogo pela escola inglesa, enfim, ele destroça o seu próprio setting, né, porque aí ele provoca uma angústia onde a pessoa não suporta e isso pode finalizar a análise. Mas, indo, teoricamente, né, indo para um caminho de que aquele sujeito vai suportar, segurar essa angústia, quando eu faço isso com o Bruno da vida, eu estou fazendo ele olhar para uma coisa em que ele, de fato, mas foge, que é alguém que demanda desesperadamente o amor de alguém. E isso ele só vai conseguir, por exemplo, usando o meu ato analítico, que você está dependendo do outro, logo você que não gosta de ninguém, você está dependendo de alguém, né? Como é que é isso, depender de alguém, né? Mas até semana que vem.
Boa Márcio, semana. nessa hora desse corte aí, a gente pode dizer que a gente criou um momento ali de contingência onde ele não esperava e ele fica desarmado. Você colocou Ele ele não- de frente para o real. E O ele real não tem dele. simbolismo para isso ainda. Uhum. Ele não tem simbólico ali para isso. O que ele faz? Ele criou um sintoma para se haver com isso. Ele criou uma maneira de viver para poder não ter que se haver com esse real, não ter que se haver com isso que não, enfim, com tudo isso que a gente não sabe o que é ainda, mas que se coloca ali pela via desse sintoma. Então, eu me coloco como um sujeito assim, eu sou maravilhoso, não dependo de ninguém, né? Como é o caso desse paciente. Né? Eu quero ter 1 milhão de seguidores, eu quero ser o deus Apolo, eu quero que todos me amem e eu quero que os outros se lasquem. Beleza, isso é o quê, gente? Isso é a voz do eu. Eu não sei se tem algo além do eu dizendo algo. Né? Mas quando ele fala, Márcia, como que você não me segue? Né? Se a gente vai pela linha lacaniana, né, se eu decido, atendendo ele, ir por essa linha, percebo que ali se encaixa melhor essa prática, eu imediatamente vou falar, interessante, você depende do outro, né? Contrário de tudo que você vem me dizendo. Até semana que vem, Bruno. Acabou. Professor Márcio. Oi. Então, sobre o olhar do que eu estudei, né, sobre Winnicott, realmente, ele não vai para a análise 100% pela sua questão narcísica, né, para que ele seja observado. Sim. Até mesmo porque, nesse caso, ele não cria vínculos, né? Então, no contexto winnicottiano, teve uma questão na sua primeira infância que corrompeu esse desenvolvimento emocional. Correto. Né? E aí teve toda aquela questão do ego se protegendo, criando um falso eu. Né? Então, esse narcisismo, na verdade, é o falso eu. Sim. Já que eu não consegui realizar vínculos, eu não construí isso, eu vou gostar só de mim. Ficou ali fixado na questão do narcisismo primário. Ele ficou só ali. Só pensa nele e não em conquistar o outro, não em ter vínculos, não em ter alegrias com outro vínculo. Então, eu vejo isso, uma procura de alguém narcísico. É justamente por conta disso. É como se entrasse em conflito. É como o próprio Winnicott ele fala, né, que é muito mais fácil analisar alguém que teve um surto psicótico do que alguém que se tentou manter, né, ali enquadrado, né? Ou seja, seria por conta de um surto, como se o verdadeiro eu estivesse relutando, brigando, querendo sair. E aí é momento de acontecer análise, né? É uma maneira que é uma reflexão que eu fiz de acordo com o caso e o texto de Winnicott. Olha como é que a psicanálise é rica e difícil, o que torna ela viciante e maravilhosa. Se eu for me utilizar disso que eu acabei de explicar, eu vou estar no olhar da escola inglesa, Ferenczi e Winnicott, né? Eu tenho mais lugar de fala até por Ferenczi do que por Winnicott, que é alguém que eu gosto muito também. A partir do momento em que eu pego um sujeito que cria um sintoma como o do Bruno, para se defender, né, uma defesa primária, questões primárias como o Jorge levanta, e faço um corte, ou sou incisivo na análise, o que eu faço com isso? Eu ajudo esse sujeito, o Bruno, na sua capacidade elaborativa? Não. Para esses outros pensadores, você vai fortalecer a construção, a extensão desse falso self, você vai corroborar com a amplitude do trauma que ele passou, né? E você vai corroborar com a fixidez, com a concretude desses mecanismos de defesa. Você vai desandar e piorar, vai ser uma iatrogenia. Se você cortar um sujeito tão constituído por defesas tão primárias quanto o Bruno. Então, pela escola inglesa, por Winnicott, por Ferenczi, por exemplo, ou até pelo Green, talvez pelo Green também, a gente vai acolher isso. A gente vai acolher isso e a gente vai tentar encontrar essa fantasia infantil ali através de um acolhimento, né? De um acolhimento que a gente pode, pelo Green, dizer eu vou emprestar minha capacidade de elaborar para esse paciente que está ali numa situação muito complicada, né?
e, a partir disso, criar um objeto de análise em conjunto com ele, já que ele não vai ter condição de criar sozinho, como num corte, porque ele está em cima de defesas primárias. Percebe? O que que eu uso? Aí é que vem o legal da psicanálise. Vamos fazer supervisão, vamos discutir o caso, vamos levar Aí para entra análise. Freud, né, professor? Aí entra Freud também, com a contribuição dele, quando ele fala que o analista tem que estar esperto e atento na hora de dizer onde está a resistência, Uhum. para tentar Sim. baixar essa resistência aí, para entrar, fazer compartilhamento aí, né? Um falando, o outro ouvindo, analisando, né? Onde Freud diz, para ficar atento aí. Então, o material primário dele, que está lá no inconsciente, está lá, mas o primeiro trabalho, vejo conforme o texto que eu li e continuo concordando. Vamos trabalhar a primeira resistência. Uhum. Perfeito, muito bom. Isso aí. Eu vi que subiu uma perguntinha ali sobre o que seria iatrogenia. De uma certa maneira, já respondeu, a Raíssa respondeu. A iatrogenia é quando o meu ato analítico ou o meu manejo transferencial, trazendo para a psicanálise, piora o sintoma do paciente a ponto, inclusive, até dele se suicidar, né? E eu posso fazer isso, né? Há essa possibilidade de ter um encontro iatrogênico, do sujeito piorar a esse ponto numa má condução de um caso, né? E aí, por exemplo, quando você pega aquele sujeito que você está atendendo, você, analista, entre aspas, né, porque você não está como analista ali, você está em outro lugar, e você traz aquilo para o teu sintoma, né, e aí você vai, através de todo um jogo sádico, destroçar aquele paciente com os seus atos analíticos, com as suas contratransferências negativas, enfim. E isso você vai ocasionando muita angústia, vai abaixando, enfim. Você vai gerando ali situações onde o paciente entra com, entre aspas, um sintoma e sai com 10. Ou seja, ele sai muito piorado, né? E eu, ao longo da minha caminhada, eu já soube de casos assim bem desagradáveis a respeito disso, tá? E a psicanálise tem essa força, sim, ao contrário do que o Freud diz. E aí eu recomendo que vocês vão lá no YouTube e coloca lá Christian Dunker e iatrogenia. Eu não sei o nome do vídeo, mas põe as tags lá no YouTube que vocês vão achar. É ele e a Moreto, né, que é uma outra psicanalista. Eu acho que o sobrenome dela é Moreto. Se alguém achar no YouTube e quiser botar o link ali, tá? Fica à vontade. Tem uma palestra deles dois, maravilhosa, extensa, de 2 horas, sobre iatrogenia na clínica psicanalítica, com exemplos clínicos. Então, eu acho que ali vocês podem ter um encontro interessante com essa prática, né? A prática clínica, o psicanalista, ele tem esse poder, sim, não é só o médico, não, né? Então, a gente tem que ficar atento, porque, como diz o Lacan, a psicanálise é uma ética. Obrigado, Luciana. O Renato também botou. A psicanálise, além de tudo, é uma ética. Então, a gente precisa estar antenado com isso. Acho que a gente falou a beça nesse negócio, né? Oi, Wagner. Pode falar. Tudo bem, tudo bem. Está no embalo, né? Tá no embalo, Fomos no tá bom. embalo. Tá joia. Não, tá muito bom. Eu estou querendo aproveitar, ver se consigo engatar mais umas 2 perguntas que estão aqui há algum tempo. Ok. Tá? Então, a pergunta é a seguinte: a pessoa gostaria de ouvir um pouco mais sobre a ligação entre narcisismo e destrutividade que foi pontuada pelo Odair na fala dele. Uhum. Eu gostaria de ouvir um pouco mais a respeito dessa ligação. Okay. Você quer responder, Odair? Tá tranquilo para você? Sim. Eu começo aqui, qualquer coisa você completa. Beleza. Tá. Na verdade, a destrutividade não é o objetivo do narcisista. O narcisista, ele trabalha em prol da imagem. O fato é que, muitas vezes, a inconsequência dessas atitudes em relação à imagem pode trazer atitudes destrutivas, né? Inclusive, atitudes destrutivas do próprio eu, porque quando ele destrói
todas as condições objetais dele, as possibilidades de vínculo, ele está gerando alguma coisa destrutiva para o próprio ego, né? Então, não é em si a intenção dele de se destruir, mas acaba se destruindo por causa da inconsequência em enxergar o alcance dessas atitudes, né? Essa é a minha forma de ver. Perfeito. Só concluindo, eu vou fazer 2 indicações aqui, gente, que eu recomendo para todos, de fato, porque é muito rico. Tem uma psicanalista, eu acho que ela é de São Paulo, não tenho certeza, mas eu acho que ela é daí, que é a Cici Castiel, tá? A Cici Castiel tem um artigo, vocês podem achar agora aí no Google, sobre narcisismo e pulsão de morte. Se alguém quiser pôr o link, que eu sei que o pessoal é rápido no gatilho, também vai ser legal, tá? Cici com S, 2 S, né? Um S, 2 S. Cici Castiel, narcisismo e pulsão de morte, aonde ela faz um link entre a libido e o narcisismo, colocando um paralelo do tipo, quando essa libido se prende no eu, ela faz uma ligação com aquela coisa da melancolia do Freud, onde o sujeito passa a se fechar em si e aí sim provocar uma destruição, né? Uma autodestruição, perdão. E o André Green no trabalho do negativo, né, onde ele vai fazer uma extensão do conceito de pulsão de morte do Freud e vai também trabalhar essa questão de um processo autodestrutivo a respeito do lado negativo disso que a gente está discutindo aqui hoje. Então, assim, até pelo tempo, para a gente não se alongar, mas são 2, para completar a palavra do Odair, eu acho que são 2 indicações interessantes. Legal. Eu tenho aqui mais uma pergunta, essa diretamente para a Márcia. A indagação é se você se sentiu, em algum momento, seduzida pelo Bruno. E como você lidou com isso? Sim, me senti seduzida, sim, e fiz força para não alimentar isso. Levei isso para minha análise pessoal e fiz muita força para não segui-lo nas redes sociais também, porque eu sou uma pessoa que gosta de redes sociais. Então, o que está sendo mais difícil para mim realmente é essa questão da transferência, da contra-transferência, é muito forte lidar com isso, e eu tenho casos reais também, né, que eu atendo, bem parecidos, assim, não no todo, mas em algumas partes, e eu acho que demanda mesmo, assim, muita análise pessoal e muita reflexão. Então, eu vou ter que rever toda essa palestra, de novo, rever tudo que os colegas falaram, e avaliar até a minha posição mesmo, em que posição como analista eu estou em relação ao Bruno. Será que é isso mesmo? Será que eu quero mesmo? Tenho desejo mesmo? Então, foi muito interessante quando os colegas citaram isso, porque eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que se perguntar, e não, foi indicado, vamos atender, porque eu considero ainda que, no caso do Bruno, eu estou ainda em entrevistas iniciais. Então, é uma decisão que eu tenho que tomar mesmo, se é para continuar ou não, se eu dou conta disso ou não, mas a sedução, ela é constante, porque quando ele fala, você fica com vontade realmente de ver aquilo que ele está falando. Pelo menos eu me sinto assim. Uma coisa bacana que a Márcia está falando, que eu queria pontuar rapidamente, que veio à minha cabeça aqui agora. O analista, gente, ele sente, tá? E não tem como não sentir. E aí vocês podem se perguntar, mas se eu fizer muito análise, eu vou parar de sentir? Não. Quanto mais análise pessoal você fizer, mais você vai sentir. A diferença é que você vai saber o que fazer com isso que você sente. Só deixar esse parênteses aqui na fala dela. Bom, Márcio, a gente está meio que chegando aí no nosso termo conclusivo, mas acho que ainda dá tempo para você, pessoalmente, desenvolver algo mais, uma ideia colocada por ti, a respeito de que a gente ouve, inclusive, o eu, mas não só. Então, o que mais se ouve? O inconsciente. Aquilo que não está sendo dito, que a gente fala assim, o papel do analista, nas entrevistas preliminares, de forma protagonizante,
é ouvir mais o eu, né? Que é conhecer a história daquele futuro analisando. A gente não sabe se ele vai ser. Ele vai contar a história de vida dele, ele vai contar a rotina dele, ele vai contar os quereres e não quereres dele. Em paralelo, é óbvio que a gente está ouvindo também alguma coisa desse recalcado, alguma coisa de um ato corporal. A gente vai ouvir aquilo que a linguagem não está abarcando também, né? Mas, em algum momento, isso da rotina, isso da vida, passa a ser secundário, porque, literalmente, existe um protagonismo do ouvir. E esse protagonismo do ouvir vai ser em cima daquilo que ele não está dizendo, ou seja, vai ser o inconsciente, né? Ou, usando o termo que a Raíssa traz com Lacan, ouvir o furo da linguagem. É o que vai mais me interessar, né? É quando a linguagem vai falhar, é quando o corpo vai cometer um ato, é quando o paciente vai atuar, indo para Ana Paula, quando traz a repetição, é quando alguma coisa da linguagem fura ou falta, né? É quando um não dito aparece, ou quando um retorno do recalcado se coloca com um esquecimento ou um ato falho. É isso que vai protagonizar a nossa escuta, e por isso que a gente ouve o eu, mas não só ele, né? É nesse sentido. E isso, gente, demanda anos. Anos de análise pessoal e anos de supervisão. Claro, com clínica em paralelo. Porque, inicialmente, a gente vai ouvir como é ouvido. Por isso que uma boa análise, né, uma análise que tem esse fim de trabalhar esse inconsciente, é imprescindível para um bom atendimento, né? Não é tudo, porque a supervisão vai ajudar, mas vai partir daí todo o nosso trabalho inicial. Eu acho que é isso. Beleza? Beleza, beleza. Bem, então, eu acho que a gente está num bom momento para concluir, e eu quero agradecer a participação de todos, a aceitação do convite de todos para esse desafio, para essa empreitada, que nós entendemos que é uma experiência bastante rica para todos, da gente se colocar, se expor, todos, estou me referindo principalmente aos alunos ainda, né? O Márcio já está mais calejado, mas é uma oportunidade boa de cada um se colocar, se expor e eventualmente ser questionado e poder ver como que estão os seus recursos, né? Da minha parte, como eu já disse a todos, eu tinha bastante segurança no convite que fiz a cada um de vocês, e não só da minha parte, como vocês podem ver, de todos os colegas de vocês, entusiasmados com a contribuição que cada um de vocês trouxe. Então, muito grato. O professor Teses está aqui comigo, está também transmitindo um abraço, um parabéns para todos, agradecendo a participação do Márcio e dos alunos, e que a gente possa ter novas oportunidades assim. Estou querendo aproveitar para dizer também que, a partir da segunda-feira, o certificado vai estar disponível na área dos participantes, e a pesquisa de opinião a respeito do evento como um todo também vai estar disponível. E é muito importante a contribuição de todos em responder essa pesquisa, porque é uma maneira de cada vez mais a gente poder aprimorar esse simpósio e, ao mesmo tempo, nos inspirarmos para outras atividades. Então, é isso aí. Muito grato e bom retorno para sua casa interior. Obrigado, grande abraço. Muito obrigado. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Muito obrigado, tchau a todos. Obrigada, pessoal. Foi divertido também, né? Abraço a todos, obrigada. Obrigada, valeu. Tchau. Abraço, gente. Até mais.